apresento aqui o pastor Marcos, Senhor, que vai passar a palavra, que o Senhor dê entendimento, discernimento, use ele, Pai, como instrumento, para que nos ore em nome de Jesus. Amém. Boa noite, homens! Vocês estão tirando. Vamos firme. Depois vocês sentam. A galera tá sentando, tá cansado, pô. Vamos lá, firme e forte. 1, 2 e boa noite, homens! Agora senta, aí sim. Agora fica à vontade aí. Galera, é o seguinte, nós vamos para uma palavra rápida. O título da palavra hoje já vai bater muito em cima do próprio texto, mas eu quero ser breve porque eu não sei você, mas eu tô com fome. Mas nós temos fome de Deus também. Amém, homens? Então vamos lá, galera. Não vou pedir para você abrir a Bíblia aí, mas eu vou ler para vocês aqui. Antes de ler o texto que nós vamos ler inicialmente, eu vou só contextualizar ele, para não perder o sentido aí. O texto que eu vou ler é uma história onde Moisés já foi levantado por Deus como líder, e ele é um líder notório, né? Quem já leu o Pentateuco aí, os primeiros livros da Bíblia, né? E os livros do Antigo Testamento, bem como as referências do Novo Testamento, sabe que Moisés não é qualquer pessoa, ok? Até aí estamos juntos, né? Moisés era um líder diferenciado. Boa! Esse líder, Moisés, ele começou a cuidar de uma galera que não tem-se aí um número exato, mas os estudiosos estimam coisa de 3,5 milhões de pessoas, mais ou menos isso. E ele começou a adoecer, literalmente. Uma pessoa é levantada por Deus para dar um conselho para ele, para chegar para ele e falar, cara, não dá para você fazer as coisas sozinho. Se fosse para viver a igreja sozinho, Deus salvava eu e o pastor Wesley e a gente tocava o barco. Mas Deus salvou uma pancada de homens está aqui. Amém? E Deus dá essa palavra para Moisés, falou, não chamei você para fazer sozinho, filhão, você acha que você é o quê? É o centro do universo? E quem ele usa para fazer isso? Aí doeu, o sogro dele, que era um sacerdote. Chama ele, é um líder também na época, chama ele e explica, fala, Moisés, você não pode fazer isso sozinho, você precisa de levantar gente e tal. E Deus dá uma palavra projeto, dá para Moisés. Essa é a palavra que eu vou ler agora. No meio desse contexto, mandou levantar um monte de homens para ajudar Moisés, líderes ali. Olha só o que é dito. Aí eu vou ler para vocês o livro de Êxodo, do segundo livro da Bíblia, capítulo 18, verso 21. Ele diz o seguinte, e você, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe eles sobre líderes por líderes de 1.000, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10. Esse é o texto, Êxodo capítulo 18, verso 21. Então entenderam até aqui, gente? Precisava liderar um povo, cara, era uma tarefa difícil, tinha guerra, era uma estrutura medieval, não era uma coisa mole de se fazer. E aí Deus levanta e fala, você não pode fazer sozinho. Só que ele caracteriza as pessoas com as quais ele queria que fossem chamados para liderar. Mas liderar o quê? Liderar a família, liderar a empresa, liderar o gado que tinha que tirar de um lugar e levar para o outro toda vez que a tenda se movia, liderar as mulheres, liderar as crianças, liderar a economia de todo aquele povo. Era para tomar conta, era para ser homem. Tanto que o termo é usado o quê? Homem de verdade. Eu não sei, talvez você já tenha me ouvido falar isso, mas gente, toda vez que a Bíblia fala que tem uma coisa de verdade, nas entrelinhas a gente entende que tem uma que não é de verdade. Concorda comigo? Por exemplo, esse tablet aqui, ele é original, ele é de verdade, ele não é falso. Quando eu falo, pô, isso aqui é original, eu considero a possibilidade de existir um que não é. Aí Deus está dizendo, homens de verdade. Quando Deus diz homens de verdade, o que ele está dizendo nas entrelinhas é, tem homens que embora corpo de homem, visual de homem, feição de homem, está faltando verdade na sua masculinidade, na sua inteireza. E Deus fala, essas pessoas, você precisa procurar esses homens. Quais? Homens de verdade. Aí ele dá as características. Quais são as características? Homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade que desprezem ou odeiem a avareza. Rapidinho para explicar essas características, gente. A primeira que ele fala, Deus para levantar pessoas, para levantar homens, para cuidar de família, de terra, de nação, de empresa. O que ele procura? Homens capazes. É a primeira característica. Eu gosto de quebrar paradigma, vocês sabem. Então eu vou falar uma frase aqui que quem conhece eu quero que termine. Deus não escolhe pessoas capazes, mas capacita os escolhidos. A gente ouve muito isso, né? Será? Você já parou para pensar se isso tem realmente embasamento bíblico? Não, Deus não escolhe pessoas capazes, Ele capacita os escolhidos. Se você não tomar cuidado, eu entendo quando a pessoa diz isso, mas se você não tomar cuidado com essa frase, não dá a impressão que a gente está aqui, ó, coçando de boa, e a hora que Deus me chamar, Ele vai lá e Ele mesmo me capacita? Ele mesmo me dá a habilidade que eu ainda não tenho? Não dá a impressão que é isso?
Mas, quando a palavra de Deus veio sobre Moisés por meio de Jetro para escolher homens, o que ele colocou como critério? Homens que são capazes. Então, a primeira palavra para nós, gente, da parte de Deus hoje é capacite-se. Não fique esperando que não, Deus vai me chamar para alguma coisa e Ele vai me enfiar um conhecimento que eu não tenho, afinal eu nem estudei. Ele vai me enfiar uma habilidade que eu não tenho, Ele vai me dar uma força física que eu não tenho, e aí a galera começa a usar texto fora de contexto. Não, porque Sansão era forte, Deus deu força para ele. Ô, irmão, é uma história peculiar, que está ensinando outra coisa. E aí a gente não se fortalece fisicamente, quando adoece a gente olha para Deus e pergunta por quê. Aí a gente mergulha nos vícios, né? Que homem é bom nisso. Mergulha nos vícios. Quando fica doente, a gente começa a questionar por que Deus permitiu. A pergunta é, Deus permitiu? Porque talvez Ele tenha dito que não. Aí não nos capacitamos, às vezes, profissionalmente. A crise financeira vem, bate na porta, aquela pancada. E aí nós olhamos para Deus e dissemos, por que Deus? E talvez a resposta seja essa, porque Deus nos chamou para liderar segundo a capacidade que nós temos. E de onde vem essa capacidade, gente? De preparação, de capacitação. Então, aquele que não está satisfeito com a sua vida financeira, com a sua vida profissional, qual é a mensagem de Deus para você? Capacite-se profissionalmente. Seja o melhor naquilo que você faz. Tem uma frase que eu não sei quem foi que falou, mas que diz assim, né? Quando você faz uma coisa e você é ruim, você tem muito concorrente. Quando você é bom, você tem alguns concorrentes. Quando você é excepcional, você não tem nenhum concorrente. Por quê? Porque eu vou lá e faço da melhor maneira, como se eu estivesse fazendo para Deus. Interessa se eu estou administrando uma empresa, ou se eu estou limpando uma caixa d'água, ou se eu estou cuidando de um espaço como esse. Interessa isso sim ou não, gente? Não. Mas a maneira de fazer faz com que Deus olhe para alguém e diga, esse é capaz e por isso eu vou levantá-lo. Ontem nós vimos o pastor Wesley, que ele brincou lá na internet, eu estou indo lá buscar o quê? Vamos aplaudir, gente, o homem é teólogo agora, velho. Agora já somos em 3. E o terceiro eu não vou revelar ainda. Amanhã ele se revela. Mas agora nós já somos em 3. Pô, nós somos a melhor igreja do mundo? Nós seremos a maior igreja do mundo? Talvez não. Mas nós vamos ser aqueles que estão buscando fazer o melhor que nós podemos fazer com aquilo que nós já temos de matéria-prima. Então quem Deus quer levantar? Pessoas capazes, mas quer dizer que Deus vai vir te dar uma capacidade mágica? Não, cara. Vai estudar o teu mercado, vai atrás, pô, tô ganhando pouco, vai atrás de ganhar mais, vai fazer renda extra, vai estudar mercado financeiro, dá um jeito. Mas para nós homens, a palavra de Deus é, eu estou procurando pessoas capazes. Não tem essa de, vem cá, coitadinho, que eu vou te capacitar. Não, quando Deus passa o olho para levantar uma liderança, Ele está procurando alguém que se capacitou. Por isso que a gente estudou teologia, só que a gente foi fazer faculdade lá, né? Às vezes pergunta, né, pastora? Nossa, fiz uma faculdade que não dá dinheiro nenhum, pra quê? Porque, irmão, pode não dar dinheiro, mas existe uma salvação que precisa ser pregada de maneira responsável, então nós nos capacitamos, porque nós sabemos que Deus está nos chamando para liderar um povo. A pergunta é, Deus te chamou para liderar quem? Pô, não estou dando conta, pastor, de liderar a empresa, de liderar a esposa, de liderar os filhos. Tá bom, aonde está a tua incapacidade? Você precisa encontrar a lacuna e resolvê-la. E talvez você precise de ajuda de um pastor, ou talvez de uma terapia, ou talvez, sei lá, de algo que você precisa fazer, mas a questão é iniciativa, capacite-se. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Pastor, vim nesse culto aqui, essa reunião de homens, para dar uma última chance para Deus, porque eu não aguento mais isso que eu estou passando, eu não aguento mais essa crise financeira, eu não aguento mais não arrumar ninguém legal, eu não aguento mais a família, eu não aguento mais o que está acontecendo na empresa, eu não aguento mais o governo, eu não aguento mais. Deus só te responde uma coisa, capacite-se. Ainda que haja caos, vão ter pessoas que serão levantadas por Deus. Quem são esses? Aqueles que se capacitaram. Mas isso, eu falei um pouquinho da capacidade profissional, porque nós somos provedores. Posso ouvir um amém? Aqui, parêntese. Não quer dizer que a tua esposa não possa ter renda. A da minha é maior que a minha. E Deus prospere que seja o quádruplo, que ela fique rica, milionária. E eu vou ser... Brincadeira. Mas, gente, eu saio de casa, eu olho para a conta e eu falo, vou atrás de fazer esse dinheiro aqui, ó. Aí a gente roda, esse dia tá brincando, cadê o Marcelo? Tá aqui, tá na cama, a gente tava conversando, porque ele de vez em quando roda à noite na estrada e eu também, às vezes não consigo. E no culto, vocês já repararam, né? Você acha que eu falto no culto porque eu quero? Cara, eu amo aquilo lá, eu queria estar lá. Mas eu tenho uma casa. Daqui a pouco vem filhos, glória a Deus. E eu vou lá, cara, capacite-se. Como que Deus vai me levantar como marido? Pela capacidade que eu busquei. Aí eu vou abrir um parênteses aqui para contar um testemunho pessoal bem rápido, gente.
E eu quero que você preste atenção. Eu vou parar bem em cima do local, do testemunho. É bem aqui. Há um tempo atrás, mais ou menos, talvez 4, 5 anos, eu tinha uma empresa, eu tinha passado por uma crise familiar, perdido família, perdido um monte de coisa, perdi um monte de coisa, literalmente, tudo que eu tinha. Passei por uma crise, algumas pessoas já conhecem essa história. E aí eu me foquei no trabalho. Eu tinha aberto uma empresa, tinha um ramo de mercado que estava voando, comércio exterior, e eu lá em cima daquilo, fui para São Paulo, conheci os brokers de lá, começamos e eu botei tudo, toda a minha energia. Não estava tendo igreja, era pandemia, coloquei toda a minha energia. Chegou um mês que eu peguei 10 mil. Falei, mano, eu peguei 10 mil, velho. Agora eu sou o cara. E aí um risco sistêmico, que era algo que era relativamente previsível, mas a minha inexperiência não conseguiu prever, me jogou no chão junto com mais 10 mil fintechs e 2 sócios meus. E eu fali. Eu não vou falar para vocês o valor, mas pensa aí, sei lá, no valor da sua casa, no caso de alguns, multiplica por 2, mais ou menos nesse valor. Eu quebrei. Eu fiquei com gente na minha porta, no meu telefone, eu fiquei com famílias, eu fiquei com fornecedor, eu fiquei com um monte de problema. Aí eu tinha problema, tive um problema de saúde, aí tive um problema família. Cara, eu sei que a coisa foi. E bem aqui onde eu tô, eu tinha planejado uma coisa. Aqui tinha um supino. Meus pais sabem que eu tinha planejado isso, eu nunca disse como, é a primeira vez que eu vou dizer como. Aqui tinha um supino. E eu levantava bastante peso nele e tal. E aí me veio uma estratégia, que obviamente é satânica, é demoníaca. Mas o que eu pensava? Eu vou encher de peso, eles saem bastante, não tem vizinhos, eu vou subir o máximo que eu puder e eu vou puxar com tudo no pescoço, mesmo que não morrer na hora, se eu agonizar, fizer barulho, ninguém vai ouvir, era o plano perfeito. O meu pai vai achar que era acidente, porque ele vivia falando para mim, é muito peso, põe menos, então ele não vai ter a dor de ter um filho que atentou contra a própria vida, olha só, tudo perfeito. E aí o Espírito Santo um dia, no final dessa rua, tem um vale, e eu entrei lá, e eu passei 7 horas para me resolver com Deus. 7 horas. Chorei, gritei, entreguei na mão de Deus e lá Deus falou comigo uma palavra. Ele falou, renuncia à morte como solução agora. E eu fiz isso, chorando, tacando terra Você tem que ver que ridículo. Uma cena, tacando terra na cara, chorando, rolando. Depois disfarcei, taquei uma aguinha da mina, assim, que estava brotando com bosta de vaca. Taquei na minha cara e voltei para cá. Renunciei. A partir dali, gente, o que eu fiz? Nada de especial. Porque no final do testemunho desse, o que a gente fica pensando? Daí Deus foi lá, pegou sua conta, caiu um dinheiro lá e você pagou todo mundo. Não é isso que a gente espera, não, gente. Às vezes, você só vai conseguir responder um grande fracasso, um grande tombo, um grande problema que você está vivendo por meio de uma coisa, capacitação. Voltei para o mercado do qual eu fazia parte, que era análise financeira e administrativa. Acabei caindo no ramo do turismo. De lá estudei auditoria de processo e fui estudando e aos poucos cada devedor, credor, todo mundo que me liga imediatamente eu atendo. Semana passada atendi um e parte da minha, mais um pedaço da minha renda passa a ser comido a partir do mês que vem, a partir do dia 5º de outubro. E sabe por que eu estou contando isso para vocês? Para dizer para vocês, eu vou continuar lutando, me capacitando e eu vou vencer isso. Como? Não sei exatamente, mas eu tenho uma palavra de Deus, capacite-se. Responda a tua dor com capacidade. Se capacite. Você é homem. Responsabilidade, está na tua veia. Responsabilidade está no teu braço. Chorar ajuda na hora, mas depois você tem que levantar e tomar uma atitude. Continuando. No que mais eu preciso me capacitar? Porque a gente falou de capacitação profissional. Mas deixa eu falar uma coisa. Sabia que eu tenho que me capacitar espiritualmente? Preciso me capacitar espiritualmente. Como? Ore mais. Vá atrás do conhecimento, como o pastor foi, vai atrás de conhecimento. A gente faz, às vezes, o estudo bíblico, e me perdoe vocês, homens, mas é ridículo, porque as suas mulheres estão aqui. Muitas mulheres estão ali. E o cara fala, eu estou cansada. E nós que trabalhamos o dia inteiro e planejamos o estudo, será que a gente vem porque estamos descansados? Ou será que há uma importância que é dada de maneira mais efetiva à palavra de Deus? Então se capacite espiritualmente, ore mais, estude mais a Bíblia, jejue. Não precisa responder, mas qual foi a última vez que você fez um jejum? Você, sem o pastor precisar falar, sem ele fazer aqui, vamos fazer todo mundo da igreja um jejum aqui. Qual foi a última vez? Seu casamento, qual foi a última vez que você jejuou por ele? Qual foi a última vez que você jejuou por essa bucha que você está, talvez na empresa, talvez na igreja, no ministério? Qual foi a última vez? Falando aqui nós homens, sendo bem sincero, responda para você e para o Espírito Santo.
Então, gente, faça propósitos, jejue, seja um homem espiritual, como é a referência de Coríntios 2, vai dizer que o homem espiritual discerne bem tudo. A gente está igual a mulherzinha por aí, pastor, não estou entendendo o que está passando na minha vida, mas Deus te chamou para discernir tudo. Por que você não está entendendo? Porque você é meramente carnal, e Deus te chamou para ser um homem espiritual, e Ele vai te dar o discernimento do que fazer, de como se capacitar. Continuando, eu vou dar um exemplo aqui, também não precisa responder, não responda para mim. Mas fala uma coisa para mim. O pastor, precisa da sua capacidade, que sumiu tudo. Não, voltou. Obrigado. É que o tablet é dele. Voltou. Mas, gente, deixa eu fazer uma pergunta muito séria para vocês. Quem sustenta, não responda isso para mim agora. Eu quero que você pense, você e Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, muito séria. Quem sustenta a casa de vocês, hoje, espiritualmente falando? Quem sustenta? É a mulher de vocês? A minha não é. E minha esposa ora. De vez em quando eu levanto, ela já levantou, quem vê os stories dela sabe que é 4h30, 5 da manhã ela está orando. Mas eu não permito que a vida de oração da minha casa seja sustentada por ela. E não estou dizendo que ela orar é ruim, muito pelo contrário. Nossas esposas, filhos, ter uma vida de oração é uma bênção, sim ou não? É uma bênção. Mas essa responsabilidade é tua. Sustentar a casa em oração é tua responsabilidade. Orar todos os dias pela vida da sua esposa, saúde dos filhos, pelas finanças. Isso é responsabilidade sua. Eu sei que talvez nem todo mundo prega desse jeito, né? O que a gente está acostumado, às vezes, com reunião de homens atualmente? Aquela pancada de profecia, né? E Deus vai te dar, e Deus vai fazer, e quem crê levanta a mão direita. Mas Deus está nos chamando para o seguinte, se capacite, inclusive espiritualmente. Capacite, seja um homem de oração, que discerne as coisas, que sabe decidir, que não entre em mais armadilhas. Então, glória a Deus se a sua mulher e seus filhos oram, mas essa responsabilidade é sua. Você deveria ser a pessoa que mais ora na sua casa. Pensa aqui comigo, quando você sai com a sua esposa, aí, sei lá, comprou uma coisa no mercado lá, veio, estava precisando de água, precisou pegar ali um galãozinho ali, 10 litros, 15 litros. Quem carrega esse galão, gente? Você está indo do mercado para casa a pé, você está com a sua esposa. Quem carrega esse galão? É ela? Então bate no peito e fala, sou eu. Quem carrega esse galão? Tá, então quem carrega o peso da casa? Quando tem que carregar um negócio pesado na sua casa? Quem carrega? A menos que você seja um frouxo. Mas quem carrega o peso? É você! Aí deixa eu te perguntar, por que espiritualmente a gente deixa elas carregar? Já parou para pensar? Por que espiritualmente o tete a tete com o filho ali, das questões espirituais, por que a gente deixa para elas? Por que a gente está deixando para as mulheres o peso? Por que faz reunião de oração na igreja, tem 10 mulheres e 2 homens? Não tem alguma coisa errada? Vocês não concordam comigo? Porque a gente entende que quem deve carregar o peso é o homem. Tem que mover alguma coisa. Esses dias eu estava na igreja e aí tinha que carregar umas cadeiras. E eu não lembro, uma das mulheres, não era minha, mas uma das mulheres estava pegando, tinha um monte de coisa para fazer, mas uma das mulheres pegando a cadeira, falou, mano, tá tirando? Não tem homem aqui não? Ai, desculpa, pastor, vai lá pegar um bolo lá na cozinha, vai pegar um guardanapo, deixa que a gente vai carregar o peso. Agora, espiritualmente, nós precisamos ser homem para fazer isso também. Para olhar para as nossas mulheres, chegar em casa, ó, botar a mãozinha na mesa e falar, ó, a partir de hoje, o peso dessa casa, espiritualmente falando, é meu. Mas não fica na palavra não, pula cedo no outro dia, vai orar. Pula cedo no outro dia, abre tua Bíblia. Ah, não entendo, pastor, capacite-se. Ou você acha que você começa jogando bola fazendo gol? Não, se capacite, você não entende justamente porque não lê. Comece a ler, com o tempo você vai ter entendimento, capacite-se. Vamos lá, dentro dessa questão de capacidade espiritual, vou ler um texto aqui que o homem adora. Nós vamos interpretar ele para ver se a gente entendeu mesmo. Efésios 5, 23 ao 25. Os bons de Bíblia já entenderam. Efésios 5, 23 ao 25, ele diz o seguinte, bem na tora, assim, bem claro. Ele diz o seguinte, pois o marido é o cabeça da mulher. O homem adora esse texto. Como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Verso 24. Como a igreja está sujeita a Cristo, também em tudo sejam sujeitas as mulheres aos seus maridos. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Muitos usam esse texto para dizer assim, e até às vezes é em forma de brincadeira, a gente brinca, piada e tal, mas fala, é o homem que manda, né, pastor? Comanda é o homem. Às vezes a gente usa esse texto. Ele está dizendo isso? Será? Vamos interpretá-lo. O homem é o cabeça, então a palavra final tem que ser nossa. Essa é a interpretação de muita gente. É isso mesmo que o texto está dizendo, gente? Sim ou não? É isso mesmo, não é isso que o texto está dizendo. Sabia que o comando dado enquanto líder, cabeça de uma casa, não tem nada a ver com quem vai ter a palavra final?
Por que eu sei disso? Porque ele está dizendo, vocês são o cabeça da esposa de vocês, assim como tem o referencial. Como Jesus é o cabeça da igreja. Gente, como é que Jesus comanda a igreja? Qual é a maior, ou a melhor e maior forma de Jesus comandar a igreja? Qual é? É liderando pelo exemplo. Lembra quando Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo? Lembra quando Cristo falou, você quer me seguir? Tome a sua cruz e faz o quê? Vai embora? Não, tome a sua cruz e siga-me, vem atrás de mim. Quem é Jesus na liderança da igreja? O que vai na frente. Aí eu me pergunto, se eu quero ser cabeça da minha casa, quem é na minha casa que vai na frente espiritualmente? Quando tem alguém doente, quem diz, vem cá filho que eu vou orar? Se não é você, você não é o cabeça da sua casa. Mesmo que você fale grosso lá dentro. Quem é a pessoa que tem iniciativa na sua casa de dizer, a partir de tal dia nós vamos começar um jejum. E se alguém não quiser, fique à vontade, porque eu estarei jejuando por vocês. Quem é que faz isso na sua casa? Quem a gente vê de jejum nas nossas casas? Somos nós homens? Porque se não somos, nós não estamos vivendo essa palavra. Mas Deus está nos chamando para vivê-la. Capacite-se espiritualmente. Capacite-se espiritualmente. Logo, gente, eu não sei se você reparou, mas esse texto ele fala de liderança da casa pela iniciativa e não pela imposição. Ou seja, não é eu dizer para o meu filho, você tem que orar. É eu orar, deixar ele ver o resultado da minha oração, o que acontece quando eu tenho uma vida de oração, e ele querer orar porque me viu orando e colhendo os frutos disso. Não é eu dizer para minha esposa, olha, ora aí que tá difícil aqui na empresa. Não, é eu ligando lá e falando, amor, o bicho pegou, vai ser difícil esse mês, mas fica tranquila, porque eu vou orar. E aí, como eu falei, não vai dar discurso vazio. Se disser isso, vai para dentro de algum quarto imediatamente e ora. Mas, gente, começa um propósito, cara. Levanta, sei lá, mais cedo. Ou chega, sabe o que eu fiz durante 2 anos da minha vida? Eu saía 6 horas do serviço, eu chegava às 7h30 em casa. Todos os dias, porque eu saía, ia até um final de uma rua assim, que a gente chamava Monte. Quem já foi no Monte? Levanta a mão aí. Quem já foi no Monte? Oi! Era meio do mato, né? Nem montanha tinha. Mas eu saía e ia todo dia, fiz um propósito de 2 anos, 1h30, todo dia. Do mesmo jeito que eu levantava para ir para trabalhar, o mesmo compromisso, o mesmo nível. E Deus está chamando os homens da arca para isso. Deus está chamando vocês, tenham iniciativa. As coisas não vão mudar por osmose. Deus não vai vir com uma bênção do tipo aurora boreal, bonitinho. Não, cara, vai ser pela iniciativa, vai ser pelo exemplo, vai ser pela capacitação, se capacitar espiritualmente, encher de fé. Lembra que Jesus falou quando Pedro está indo na direção dele, andando sobre as águas, começa a afundar, Jesus olha para ele e fala, homem de pequena fé. Quando os caras não conseguem expulsar o demônio do gadareno, Jesus olha para eles e fala, homem de pequena fé. Quando muitas vezes os discípulos não conseguem resolver o problema, Jesus olha para ele e fala, homem de pequena fé, a mensagem é uma só. Você precisa pegar a sua fé que é pequena e aumentar. Que a gente ficou preso naquela palavra mal interpretada do grão de mostarda e acha, não, sabe o que é? Se houver a fé do tamanho de um grão de mostarda. Gente, aquela palavra não é sobre o tamanho que você deve ter a sua fé. Aquela palavra é sobre o fato de que se você tem o Espírito Santo, coisas grandiosas podem acontecer. Agora, o tamanho da fé importa, sim ou não? Porque senão Jesus não estava criticando eles por conta da fé deles serem pequena. Então, pastor, confesso, cara, não tenho fé para algumas coisas. Tá, mas o problema, quem resolve é você. Você confessa para nós, a gente dá uma palavra, mas o problema que resolve é você. Tua fé é pequena? Beleza. Vamos supor que eu chegue aqui e falo pro Cláudio, Cláudio, cara, queria, sei lá, trabalhar aí com uma coisa mais pesada e tal, mas, cara, não tenho força no braço, meu braço é pequeno. O que o Cláudio, obviamente, vai dizer para mim? Mas vai treinar braço, vai deixar teu braço grande. Então, Jesus não vai olhar para mim e falar assim, tadinho, tá? Olha aqui, o rapaz está passando um problema, meu Deus. Não, Jesus vai olhar e falar, irmão, a corda está na tua mão. Você não tem fé ainda, está pequena? Vamos exercitá-la para crescer e você começar a utilizar. Exercite a sua fé, capacite a sua espiritualidade. Ele está comigo? Então a liderança é pelo exemplo, e é isso que é determinado lá em Êxodo 18, 21, como a gente leu. Afinal, gente, se você entender o que nós estamos dizendo aqui hoje, o homem, ele é a cabeça da mulher, sim, mas de que forma? A Bíblia responde. Como Cristo é o cabeça da igreja. Essa é a referência. Esse é o exemplo. Agora, quando a gente pensa na analogia do homem ser cabeça, eu vou pegar aqui um negócio de valor. Vou pegar aqui um celular. Quando a gente pensa na analogia de um homem ser cabeça, o
que o referencial entre corpo e cabeça está nos ensinando? Eu vou mostrar para vocês. Na prática aqui. Deixa eu escolher um cara. Pensa rápido. Ele pegou. Se não pegasse, eu ia me ferrar, né? Porque o celular deu. Gente, para o corpo dele pegar o celular que eu joguei para ele, o que eu falei para ele? Age rápido, mão? Não, eu falei o quê? Pensa. Toda atividade do corpo começa onde? Na cabeça. Percebeu o que Jesus está falando quando diz você é o cabeça da sua casa? Porque a oração da sua casa começa aí. Está começando em outro lugar? Bênção, glória a Deus. Se a mulher ora, seu filho ora, mas está errado. Onde começa? Você tentar mexer o dedinho do seu pé agora. Você sabia que anatomicamente e biologicamente é impossível você movimentar a ponta do dedinho do seu pé sem uma atividade neurológica antes? Você sabia disso? Então, quando você lê a partir de hoje que o homem é o cabeça da mulher, leia, eu sou a iniciativa de todo o movimento da minha casa. Se a minha casa está afundando, problema sou eu. Se a minha casa está bem, está maravilhosa, está bombando, mérito meu também e de Jesus, porque ele me chamou por conta da palavra que eu recebi dele para me capacitar. Meu casamento está uma bênção, pastor, glória a Deus. Meu casamento não está uma bênção, então vamos dobrar o joelho, vamos consagrar jejum, vamos começar a fazer alguma coisa de fato espiritualmente. Por quê? Porque Deus está nos chamando para ser cabeça como Cristo é a cabeça da igreja, não como a gente interpretou que é. Então tudo que você, qualquer coisa que aconteça espiritualmente na sua casa tem que começar em quem? Em você. Toda a atividade do corpo começa na cabeça. Eu devo me capacitar também, coloquei por último aqui, mas não é menos importante. Porém, para os homens tem sido tratado como sendo menos importante. Eu preciso me capacitar emocionalmente, espiritualmente e emocionalmente. Como que eu me capacito emocionalmente? Primeiro, eu fortaleço os meus laços, principalmente de amizades com o homem de Deus. Às vezes a gente quer se capacitar, quer atender o chamado de Deus para liderar a casa, mas só ouve babaca. Só ouve cara que só fica falando besteira. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Às vezes eu viajo e eu lidero um time de homens nessas viagens. E recentemente eu estava com um cara, e aí a gente precisou ficar no mesmo hotel lá e tal, e aí tô ali dando direções, e esse cara ele estava mal. Cara que está falando assim, literalmente, falando minha vida é uma bosta, porque deu isso. Eu não vou falar os problemas dele aí para não expor ninguém, mas isso está com problema, aquilo está com problema. Aí falou do casamento. Aí quando ele chegou no casamento, eu tinha casado fazia um mês. Aí Satanás veio ver se ele tinha espaço, veio bater na porta. Aí ele começou, irmão, deixa eu falar um negócio. Ele não percebeu, né, que era casado, estava mamado. Aí ele já virou para ele, irmão, não casa não. É uma desgraça. Irmão, tem uns irmãos rindo aí pensando assim, eu concordo, irmão, você é o cabeça. E a desgraceira é tua. Aí o cara começou a falar, e na boa, gente, na boa, respeito a tua realidade e lamento por ela, mas não é a minha realidade. Não é a minha realidade. E daqui 10 anos eu quero crer, e eu tenho certeza, porque eu sou cabeça da minha casa, daqui 10 anos eu vou olhar para você e falar, meu casamento está melhor do que 10 anos atrás. Eu amo mais a minha esposa, eu respeito mais a minha esposa, eu tenho mais o respeito dela. Mas esse cara começou a falar, chegou uma hora e falou, irmão, deixa eu falar uma coisa, eu casei faz um mês, ele já falou assim, bicho. Eu falei, olhei no olho dele e falei, foi a melhor coisa que eu fiz nos últimos 10 anos da minha vida. O cara, sabe quando você quebra o argumento, tudo que ele estava falando? O cara se quebrou. Nós íamos ficar mais alguns dias ali. Já viu a brincadeira do mudinho? Vamos dar 4 dias mudo. E quando os amigos sentam perto da gente, está passando a mulher que não é a sua e fala lá, que coisa, né? Não vou falar como é que fala, né? O que você faz? Qual é o teu posicionamento? Porque tem que ser macho, sim ou não? Porque emocionalmente a gente é frágil. E aí porque a gente é frágil emocionalmente, a gente se preocupa com o que o cara vai pensar e o cara vai achar que eu sou gay. Ah, vá pro inferno esse cara. Eu tô nem aí. Esse dia o cara olhou e falou, irmão, cara, não é a minha esposa. Ele falou, o quê? Eu falei, não é a minha esposa. E aí eu falei pra ele, e se fosse, você tava na roça. Aí ele falou, mas então por que não é a sua esposa? Eu falei, porque eu não vou olhar porque você falou, não é a minha esposa. E é a esposa de alguém. E se fosse a minha, dá ruim pra tu. Aí brinquei ali pra desconversar, mas ele entendeu o recado. Nós ficamos 4 dias juntos. Ele olhava para as mulheradas lá e não falava um ar pra mim. Às vezes, gente, tem que se posicionar. Não tem o que fazer. Postura. Você precisa ter postura, não tem o que fazer. E por que nós não temos postura? Porque emocionalmente, além de espiritualmente, emocionalmente a gente é fraco, a gente quer aprovação. O que a gente está preocupado? Com o que o cara vai pensar. Cara, vocês viram essa frase aqui, ó? Erga o véu e veja o real motivo por quem Cristo morreu. Depois você erga, você vai ver o que você vai ver. Agora, a questão é, quem morreu por nós?
Vamos de novo. Quem morreu por nós? Jesus, foi Cristo que morreu por nós, cara. Que se dane o que o outro vai pensar. Tô nem aí. Não tô preocupado. Eu tenho que preocupar com o quê? Com a minha esposa. Pô, minha esposa não vai achar legal que eu ando com esse cara. Então não importa o que os meus amigos acham. Eles que se lasquem. Eu sou o cabeça da minha casa. É eu que vou manter a minha casa. Financeiramente, espiritualmente, emocionalmente. Eu sou responsável disso. Então eu tenho que me posicionar. Amém? Eu tenho que me posicionar. Aí talvez alguém diga, não, mas eu nem sou casado, pastor. Então começa a tua postura desde já. Por quê? Porque aquele que vai ter um casamento determina isso muito antes de conhecer a esposa. Foi o que eu fiz, foram 5 anos sem mulher, e pergunta aí, sai perguntando na cidade quantas meninas eu peguei, pergunta na nossa igreja quantas meninas eu dei bola, com quantas eu conversei, pergunta para os pastores, para os líderes, quantas vezes eles acharam mensaginha minha trocada com mulher que não devia. Aí vem os caras e falam assim, pastor, nunca diga nunca, vai pro inferno, eu vou falar nunca, eu vou ser fiel ao meu casamento, a minha esposa e ao meu Deus até a minha morte. Ai pastor, mas a gente nunca, que nunca? Eu não vou me render àquilo que é o apelo de Satanás e do mundo. Não interessa se é meu patrão que está mostrando, se é quem está fazendo a proposta para mim, alguém que eu tenho profundo respeito, se é meu pai, se é meu amigo desde a infância, já viu? O homem tem umas... Eu ia falar um termo aqui. Um homem tem umas melancolias assim, não, sabe o que é, pastor? Eu saí, aí não aguentei, né? Acabei, tornando lá, embriaguei e tal, mas sabe o que é? Amigo de infância, fazia tempo que eu não vejo o cara. Ah, meu... Jesus morreu por você vem falar que o pinguço do seu amigo tem mais importância. A gente precisa se posicionar, gente. Nós precisamos firmar alianças aqui. Eu não estou dizendo que são só as pessoas que estão aqui, mas tem gente de Deus na sua vida. Tem gente de Deus de vez em quando mandando uma mensagem para você, falando, e aí irmão, vamos lá. Deus sempre dá uma área de escape. Às vezes a nossa envergonhice mesmo que a gente escolhe o lado errado, mas Deus está sempre levantando. Vamos sair daqui hoje, nós estamos fazendo a série lá, como que é? Coragem para viver, cara, vamos sair daqui com coragem para honrar Deus, coragem para honrar a esposa, coragem para bater na mesa e falar, não rola essa conversa para mim, mano. Mas você é caretão, sou então, não vou ser teu amigo, assim, beleza, eu já tenho um amigo que é o mais amigo, que é o Espírito Santo, não quer ser meu amigo por conta da minha posição? Próximo, paciência, mas Deus nos chamou para ser cabeça das nossas casas, famílias, empresas, igrejas, e isso começa pelo exemplo, amém? Então, emocionalmente, se ligue com gente que vale a pena. Não entre nessa de ser o inquebrável. Sabe qual que é o problema de ser muito durão? Pastor, eu não falo com ninguém, você sabe como é que é, eu fui criado assim. Sabe qual que é o problema de você ser muito rígido? É que o rígido, quando ele quebra, ele não tem conserto. Pega uma bucha sai torta, aperta. Por quê? Porque ela é maleável, ela não é tão rígida. Então, você torce ela toda, quando você solta, ela recupera a posição inicial. Então, às vezes, nós precisamos ser maleável. Falar mais com alguém, ouvir alguém. Vamos lembrar de Davi. Davi cometeu vários pecados, fez várias cagadas, perdão da palavra, mas foi isso mesmo. Adultério, influência ali, tráfico de influência, no poder dele como rei. Ele fez um monte de coisa errada, mas um dia ele se arrependeu. E aí, em dado momento, Salmos vai trazer uma fala de Davi dizendo o seguinte: enquanto eu guardei silêncio, os meus ossos se corromperam. E às vezes nós vemos aqui, às vezes com um pecado, às vezes com uma troca de mensagem errada aí com alguma mulher que não devia, às vezes fazendo uma coisa aí financeira que sabe que não era para estar fazendo, e aí a gente esconde, coloca tudo por baixo do tapete, não fala com ninguém. Quando Deus está dizendo, cara, chama um homem de Deus, não precisa ser eu, não precisa ser o pastor, mas chama um amigo, chama um homem de Deus, pede socorro, emocionalmente se liga a alguém que vale a pena, mas fale. Esse negócio de não, pastor, é que eu passei lá na minha infância, coisas que eu não posso falar para ninguém, não, irmão. Quebra essa rigidez e fala, antes que você adoeça, antes que você vai parar no tarja preta, antes que você se afunde tanto no vício que você já entrou que não tenha mais jeito, resolva o teu BO. Deus te chamou para ser homem, para resolver e pagar os boletos. Mas fizeram isso comigo, pastor, não foi eu, não foi culpa minha. Vamos parar de procurar o culpado e procurar a solução. Vamos parar de procurar o culpado e procurar a solução. E a solução é Jesus. A solução é um compromisso com Ele. A solução é eu me posicionar. A solução é ser um homem de verdade. E quem a Bíblia determina como um homem de verdade? Aqueles que se capacitam profissionalmente, espiritualmente, emocionalmente, eu diria até fisicamente. Porque fisicamente, alguns de nós homens somos extremamente negligentes, cara. A gente brinca, com a questão de malhar, exercício e tal, mas eu fico muito feliz quando eu vejo algum homem começar. Comecei a jogar um vôlei, pastor, tá da hora, comecei a jogar um futebol, tava paradão. Cara, é nossa responsabilidade. Se amanhã ou depois a nossa esposa tropeça, cai, quebra um pedaço do corpo ali, quem que carrega ela no colo? Vou ter que chamar o vizinho, que é forte porque eu não tenho força, porque eu não faço um exercício.
Meu filho sair correndo, tropeçar, sair uma rua, vem um carro, quem que eu vou esperar correr? Vou ter que esperar alguém muito forte correr para pegar ele ali da frente, porque eu não consigo dar 4 passos sem ficar morrendo. Eu não estou falando para você ser um super atleta, mas a gente tem responsabilidade, cara. Sabe que está sedentário, sabe que tem vício que não era para ter, que, ai pastor, que eu não consigo largar. Mais uma vez, você é homem e Deus está te chamando para se posicionar. Dá um jeito de largar esse vício, vai atrás de médico, vai atrás do que for, vai no SUS, se vira. Mas Deus está chamando você para se posicionar. Capacite-se fisicamente. Amém, irmãos? Capacite-se fisicamente. Se amanhã ou depois a gente precisar defender a nossa esposa, ali na tora mesmo, porque pode acontecer, tomara que não aconteça, mas e se precisar? Se amanhã ou depois eu tenho um filho aí, imagina a minha situação quando eu tenho filho, eu tenho um filho, aí ele vem no naipe do filho do Átila, correndo lá, aí eu tô com 3 dígitos lá, igual quase cheguei recentemente, não aguentando nada, o que eu vou fazer? Eu vou deixar minha esposa ficar correndo atrás do meu filho, enquanto eu tenho um corpo mais forte, enquanto a minha estrutura óssea é melhor, enquanto a minha cartilagem, o revestimento muscular meu é 10 vezes superior da minha esposa. Aí de vez em quando eu fico olhando as esposas, correndo e os homens lá, com a cerveja na mão, com o barrigão assim, aquela cara de som, sai, toma um galho e fala, foi o capeta. Foi você que não se posicionou. Foi você que não teve postura de homem. Deus está nos chamando para nos capacitar, de novo, profissionalmente, espiritualmente, emocionalmente, mas também fisicamente. E aqui eu iria até além. Tem criança que não dá para entrar muito não, mas eu iria até além. Tem homens que têm disfunções sexuais e aí por conta de problema emocional, não vai no médico. Aí por conta de problema emocional, não procura um irmão para trocar uma ideia, porque ele acha que vão... Não, o que vai pensar de mim? Não, gente. Procura alguém mais maduro, fala, se tem problema, resolve, cara. Na boa. Eu já atendi pessoas que chegaram em mim e falaram, cara, tô com um problema, não sei o que é. O cara resolveu com uma consulta, era um negócio que tinha que resolver lá. Resolveu. Aí tem gente dentro do casamento que se talvez uma pastora aí chegar e conversar com a esposa, a vida sexual é uma desgrama, cara, é falida, é terrível, mas a gente está tratando isso levando com a barriga, como se não fosse importante, como se a conexão física não importasse para espiritual e emocional, mas acontece que a Bíblia diz que importa, e Deus está nos chamando, é um B.O. nosso. Vou esperar minha esposa aí no médico, ela tem que ir no neurologista para mim, ela tem que conversar com o psicólogo para mim, ela tem que procurar um pastor para mim? Não, Deus está chamando você, resolve o teu B.O., capacite-se fisicamente também, amém, gente? Deus chamou esses homens dessa igreja e muitas outras, mas nós estamos falando entre nós, para nos tornarmos, como o texto descreve lá para Moisés, uma liderança, que no caso do conselho de Jetro era o quê? Homens capazes. Então Deus está procurando ser homens capazes. Não acho que Deus vai ter dozinha. Ele nunca se capacitou, mas tadinho, ele é legalzinho, vou passar ele na frente aqui. Não vai não. No mercado, na família, na igreja, na empresa, vai gente que se capacitar. Pastor, quero ministrar lá no louvor, vai fazer aula, vai tocar bem, vai se capacitar. Pastor, quero pregar, vai fazer teologia, vem estudar com a gente, vem no estudo bíblico. Pastor, quero ensinar lá na escola, vai lá com o Átila, aprende, se capacite. Pastor, eu quero melhorar a empresa, vai atrás, aprende, se capacite. Mas pastor, tô velhão, hein, não aguento mais fazer uma faculdade, estudar. Aguenta, irmão, você aguenta muito mais do que você imagina, é só parar de ter dozinha de você, que você resolve o teu B.O. Deus nos chamou para nos capacitar, Ele vai nos levantar? Vai, sim, nós nos capacitarmos segundo a palavra que Ele está nos dando. Homens capazes, temente a Deus, e Ele ainda fala que odeia a avareza. Ele não está falando homens que não são avarentos, está falando que odeie a avareza. O que é odiar a avareza? É só dar dinheiro na igreja? É só dar cesta básica para os outros? Não, generosidade vai além, é serviço. É só olhar no meio, os caras que venceram, olha no meio de uma roda como essa, quando começar o trabalho os caras estão lá. Começou a passar uma vassoura no chão para limpar, os caras que venceram estão passando a vassoura. Começou a ter cadeira para carregar, peso para carregar, evento na igreja, né? Vai lá, às vezes Marcelo joga lá, tem que cortar a grama, tem que carregar peso. Vai lá, que os caras que vão vencer estão lá. Claro que uma vez ou outra talvez você não possa ir, tem um compromisso, ninguém vai ficar julgando isso, mas a verdade é que odiar a avareza significa servir, ser generoso com aquilo que eu sou, e não somente com o dinheiro que eu tenho ou com a cesta básica que eu dou. É com a minha saúde, é com a minha capacidade, é com aquilo que Deus me chamou para me levantar. Eu queria que você se levantasse no seu lugar. Nesse momento eu falei com alguns homens, e eu pedi a Bíblia fala pra gente que Deus vai levantar as pessoas que são homens de verdade. Gente, ser homem de verdade, embora a gente brinque com o estereótipo, né? Daqui a pouco a gente monta o stand de tiro aí, a gente brinca jogando bola, né? A gente brinca com essas coisas.
Mas o homem de verdade, muitas vezes, ele não começa com o quanto eu tenho a minha cabeça erguida, mas quanto eu tenho o meu joelho dobrado. Começa com a coragem de dizer, eu preciso. Começa com a coragem de dizer, essa palavra era para mim, pastor. Eu digo para você, tem coisas que quando eu fui preparar essa palavra, eu tomei de um lado para o outro na cabeça, assim, ó, porque é para mim, para o Marcos. E talvez você esteja aqui hoje, essa seja a sua condição, talvez essa palavra é para você. Talvez Deus está te chamando, acerta esse negócio. Acerta o que está errado na tua casa. Acerta o que está errado no casamento. Acerta o que está errado lá na empresa, o que não está pagando, o que não está resolvendo, o credor que não está respondendo. Acerta o que está errado, a conversa difícil que não teve com a esposa. Acerta o casamento que não acertou no papel. Acerta o dinheiro que te deveu e não deu mais satisfação para quem estava devendo. Acerta, Deus está chamando para acertar. A oração que não faz, você sabe que Deus está te chamando, ó, faz tempo que Deus está chamando alguns homens aqui, a gente está empurrando com a barriga. Acerta isso. Eu queria nesse momento que você fechasse os teus olhos. E para os homens corajosos, talvez você diga, essa palavra é para mim. Eu vou pedir que você só dê um passo para frente. E se puder, se dobre de joelhos. Nós queremos impor as mãos sobre você. Fique esperando o irmão do lado não, o B.O. é teu. É você que resolve. É você que vai tomar a iniciativa. Tua esposa não está aqui não para ouvir essa palavra. Teu amigo que você acha que precisava dessa palavra não está aqui não, é para você. Aos homens que eu pedi aí, por gentileza, enquanto eles ministram louvor, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Espírito Santo, em nome de Jesus. Comece a orar você no seu lugar também. Comece a clamar. Aqueles que estão de joelhos não são inferiores, que permanecerão de pé, e a recíproca é verdadeira, mas comece a orar agora. Deus te chamou. Comece a orar no seu lugar. Comece a orar no seu lugar. Deixa o Espírito Santo ministrar sobre você. O louvor está liberado, pode assumir. Nós vamos orar. Espírito Santo vem sobre cada homem aqui agora, em nome de Jesus. Eu já começo peitando os espíritos, Senhor, que não procedem do Senhor. Se tem algumas pessoas que estão vivendo cadeias aqui, eu dou uma ordem agora, Satanás, bata em retirada. Eu começo peitando todo e qualquer espírito maligno. Manifeste-se agora ou saia de uma vez, porque esses homens foram chamados para manifestar a graça, a virtude, a beleza do Espírito Santo. Estenda sua mão em posição de receber e começa a pedir. Espírito Santo, se você precisar, implora. Se você precisar, chora. Mas Deus está te chamando para levantar. Deus está te chamando para se levantar diante da sua casa. Deus está te chamando para resolver o que tem que resolver. Deus está te chamando para manifestar. Ele vai te prosperar, Ele vai te levantar. Mas isso não vai acontecer até que você tenha se posicionado e se capacitado. Até que você tenha